Bom dia, estamos aqui hoje no estúdio do Jornal Terceira Visão com o André Pontes. Ele é engenheiro de produção, especialista em gestão da qualidade e palestrante que divulga o 5S, é um método para aumentar a sua produtividade pessoal. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, poder participar desse programa com você aí. Imagina, obrigado por ter vindo. Vimos aqui, né, na preparação da entrevista que você tem um currículo experiente, bem sucedido. Gostaria que você contasse um pouco das suas experiências e da sua trajetória. A minha trajetória, Bruno, ela foi toda pautada no âmbito corporativo, nas indústrias. Então, desde cedo, eu sempre trabalhei no ambiente fabril, passei por multinacionais, nacionais. Atualmente, estou trabalhando numa empresa nacional. E ao longo dessa carreira, dessa experiência, eu sempre trabalhei na parte da qualidade, né? Na qualidade dos processos e também na melhoria desses processos, né? E eu tive a oportunidade de conhecer diversas ferramentas, diversas metodologias, e aí, como você citou, o 5S é uma delas, e aí que realmente muda a vida pessoal, muda a profissional se você aplicar de uma certa forma com qualidade. Certo, legal. Só que para trabalhar nessa área corporativa, as exigências são muitas, né? Os prazos são curtos e não é todo mundo que pode se adaptar. E você escolheu essa área, você está estabelecido nessa área há mais de 10 anos, há 15 anos, Sim. né? Mas como surgiu o interesse não, eu quero trabalhar nesse ambiente aí? Sim, como eu disse, né, toda a minha experiência foi dentro da indústria, né? E comecei toda a minha carreira desde pequeno. Eu, inclusive, comecei como operador de máquina, né? Estava lá imerso nas atividades da rotina. E isso me despertava toda essa questão de ver como que a linha produzia, de como que a fábrica performava resultados, os indicadores. Comecei a participar de reuniões, né? E aí eu me formei em engenharia de produção. E aí comecei a galgar a carreira dentro da indústria, né? Foi através da faculdade de engenharia de produção que eu comecei a participar de fóruns dentro da indústria e comecei a me encantar por essas ações, por esses processos. E aí, uma vez que eu comecei a estudar engenharia, comecei a me especializar também em outras ferramentas da qualidade e fui me aprofundando e vendo que cada uma dessas ferramentas da qualidade, elas agregavam resultados no nosso dia a dia. Como você disse, né? Não é todo mundo que gosta, porque quando a gente fala de qualidade, gestão de qualidade, a gente lembra de ISO 9000, norma, padronização, é um assunto para quem não gosta chato, né? Mas para quem gosta, a gente fala que tem os fãs, né? Os fãs da qualidade, os padrinhos da qualidade, eles se interessam muito. Então, a dica que eu dou, assim, se você gosta de qualidade, se você estuda esse assunto, realmente a indústria é um caminho para isso. Certo. E estando nesse meio, tendo toda essa experiência nesse meio corporativo, quais os principais aprendizados que você tira dessa vida corporativa para a sua vida pessoal e para qualquer pessoa que você pode dizer, eu aprendi na vida corporativa a ser assim, é isso que é importante? Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas com diversas culturas, né? E o que eu levo para a vida pessoal são alguns aprendizados relacionados à disciplina, a bom comportamento, a ética. Então, isso são valores que eu aprendi na indústria, né? Aprendi como também questões de segurança, né? Segurança do trabalho. As empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar falavam-se muito sobre segurança do trabalho. Então, a gente tinha muita conscientização sobre, olha, antes de atravessar uma faixa de pedestre dentro da indústria, olhe para a direita, olhe para a esquerda para ver se não vem um veículo, né? E às vezes hoje no ambiente pessoal, eu me pego olhando para a direita e para a esquerda ali, trazendo esses vícios, né? Segurando o corrimão da escada quando vai subir uma escada. Fazer que nem o Charlie Chaplin quando ele saía da fábrica, ele saía assim também. Exatamente, Só que metaforicamente falando, mas só que no bom sentido dos hábitos positivos, né? Então, realmente é uma escola e tem muito aprendizado que a gente pode trazer para a vida pessoal, sim. Imagino. E é o caso do 5S. 5S. É o tema principal da entrevista, né? E eu queria que você explicasse mais uma forma mais simples possível, o pessoal entender, já que segundo você,
um método que é aplicável por qualquer pessoa, seja empresa, seja dentro de casa, independente da profissão. E o que seria o 5S? Olha, 5S. 5S é uma metodologia que ele surgiu desde a década de 1950. Olha, foi lá em meados da Segunda Guerra Mundial, né? Imagina, o Japão naquela época ele se rendeu aos Estados Unidos, foi um período muito economicamente difícil e o país precisava se reerguer economicamente, financeiramente, né? Então o país todo devastado, os Estados Unidos foi lá, deu todo o suporte para o país crescer e nessa época o Japão pensou, bem, para a gente se reerguer economicamente, aparecer, ser visível no mundo de novo, a gente precisa implementar algo que seja prático, algo que seja fácil, qualquer pessoa consiga fazer, qualquer comércio, o país inteiro precisa adotar essa cultura, né? E aí surgiu o 5S. Os 5S são 5 palavras em japonês que se chamam Seiri, Seitou, Seisou, Seiketsu e Shitsuki. E aí no Brasil foi traduzido como 5 sensos, né? Então, quando eu falei 5S, você viu que são 5 palavras que iniciam com a palavra S. Seiri, Seitou, Seisou, Seiketsu e Shitsuki. No Brasil, não tinha como ter as palavras S, traduzimos como sensos, né? Primeiro senso, segundo senso, terceiro senso, quarto senso, 5 sensos. Até porque... se fosse depender para decorar em japonês, ele não ia passar daí, né? Exatamente. E aí, o que significa o 5S? Primeiro S, senso de utilização. Segundo S, senso de ordenação. Terceiro S, senso de limpeza. Quarto S, senso de padronização. E quinto S, senso de disciplina. Você pode ver que os 3 primeiros, é utilização, ordenação e limpeza. Então, ele é muito mais atitude. Vamos fazer, vamos colocar a mão na massa. E o que significa isso? Olha que bacana esse insight que eles tiveram, né? Primeiro senso, o japonês falou assim, olha... Primeira coisa, para a gente ter um ambiente mais produtivo, mais agradável, com menos estresse, mais econômico, a gente precisa separar o útil do inútil. Então a gente fala que é o senso da utilização. Isso é útil? Isso é inútil? Se é inútil, ele não deveria estar aqui ocupando espaço. Eu deveria descartar, eu deveria doar. Então, por exemplo, vou trazer até um exemplo aqui, Essa aqui é minha chave, né? Minha chave do meu veículo. Faço uma pergunta para você. Essa chave é útil para mim? Na sua opinião? A chave do seu veículo é útil. Mas para essa entrevista que a gente está fazendo agora, ela é útil? Não é útil. Então, é isso que ele já pensa. Para o que você está fazendo, é útil ou inútil? E aí você começa a avaliar o seu entorno, né? As coisas que você tem no seu trabalho, no seu dia a dia, seja você um pequeno empreendedor, ou você está no comércio, uma costureira, por exemplo. Às vezes está cheio de roupas, cheio de linhas. Será que tudo que está ali é útil para aquele momento? Aí você fala assim, não é útil, então está ocupando espaço, pode gerar bagunça, pode atrapalhar. Então a primeira coisa, é importante, mas não é tão importante agora. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar no meu bolso, ou vou colocar na minha mochila, vou colocar em outro lugar. Deixar na mão, né? Exatamente. Ou ficar aqui na mesa, ocupando espaço. E se for realmente inútil, que não é nem útil para mim em outro momento, o que eu faço? É hora de eu descartar, de eu doar, de eu vender e me livrar. Então, o primeiro passo é separar o que é útil do inútil. Segundo senso de utilização. O segundo senso é ordenar. Já que eu defini que as coisas úteis vão ficar, o que eu vou fazer? Eu vou organizar elas para eu encontrar facilmente, né? Então, por exemplo, vamos pensar agora num exemplo de uma oficina de veículo, né? Você imagina que você é dono de uma oficina de veículo e aí você tem as ferramentas que são úteis para você fazer a sua atividade. Onde você acha que é mais fácil encontrar ferramentas? Se você tivesse um painel, por exemplo, esse daqui que está vendo, um painel com as ferramentas todas penduradas com os nomes, e aí de repente eu vou lá e pego uma e ficou sem uma ali. Aí, de um lado você tem esse cenário. Agora imagina esse mesmo cenário agora você com uma caixa de ferramentas com as ferramentas misturadas. Se alguém tirar a ferramenta do painel e alguém tirar a ferramenta da caixa, onde você vai encontrar facilmente que uma ferramenta foi retirada? No painel, né? Porque é visível, tá uma ferramenta, tá todas visíveis, né? Na caixa de ferramentas tudo misturada. Então, ou seja, as ferramentas são úteis, mas a falta de organização faz com que você perda tempo também procurando. Então, o segundo senso é ordenar.
Terceiro senso, limpeza. Então, é manter limpo o local de trabalho, manter limpo suas atividades do seu dia a dia, o seu ambiente de lazer. Então, é criar o hábito da limpeza. Porque, inclusive, no método da limpeza, é através de uma limpeza que você identifica uma sujeira. Através de uma limpeza que você identifica um problema. Tá. Então, por exemplo, às vezes você está limpando a casa e fala assim, deixa eu arrastar esse armário para o lado para limpar, aí você vê, nossa, tá descascando aqui, tá com cupim aqui, ou essa tá com filtração. Então a limpeza tem esse objetivo de identificar problemas. Sim. Então você viu que os 3 primeiros sensos são mão na massa. Então eu separo o que é útil do inútil, organizo para encontrar, e terceiro, eu vou lá e mantenho limpo. E a gente vai para os 2 últimos sensos, né? O quarto é padronizar. Uma vez que você pegou as coisas que você realmente importa, que são úteis, organizou, colocou lá certinha lá na sua mesa, num painel, colocou nos seus livros organizados lá, tá mantendo limpo, agora é hora de padronizar. Então, como que você padroniza? Você coloca uma etiqueta, você coloca um adesivo, você coloca um número, porque senão, o que acontece? Você definiu que essa caneca vai ficar aqui, né? É claro que eu estou indo para o extremo, né? Coloquei a caneca aqui. Se eu for lá fora, quando eu voltar, será que ela vai estar aqui? Não tem nenhuma marcação, não tem nada falando que é para ela ficar aqui. Alguém vai devolver em outro lugar. Tá. E aí, quando você vai procurar, você fala, mas cadê? Não está aqui, não está aqui. É um pouco como a marca da ferramenta no painel. Isso, é como a marca da ferramenta do painel. Você tirou uma chave de fenda, aí você fala, o que tinha aqui? Você sabe que está faltando uma ferramenta. É uma padronização também. É a chave de fenda, você devolve a chave de fenda. Tá. E o último senso, disciplina. Se você não tiver disciplina... Cumprir todos os outros. Cumprir todos os outros. Se você não tiver disciplina, você só separa, organiza, limpa, aí no dia seguinte está tudo de novo bagunçado para você separar. Não mantém. Limpar. Não mantém. Tá. Certo. E agora que a gente sabe o que é o 5S, o significado, né? O que preza cada valor, né? São valores. Como se aplicar para com certeza não são todas, eu diria, sei lá, se 10% das pessoas que podem estar assistindo cumpre esses 5 aí de uma maneira regular, né? Porque nem todo mundo trabalha em empresa corporativa, apesar que, como você falou, isso pode ser aplicado em todas as áreas, né? E então, como aplicar e conseguindo aplicar, quais os benefícios que se conseguem? Olha, a dica que eu dou é, como a gente falou, assim, embora eu tenha aprendido no âmbito corporativo, ele serve para qualquer atividade, desde o pequeno empreendedor, você que tem um pequeno comércio, uma oficina, você pode aplicar, ou até na vida pessoal, né? Por exemplo, no celular, né? Será que a gente faz 5S no celular? Como assim no celular? Será que todos os aplicativos que você tem, o útil e o inútil, primeiro senso, né? São todos úteis? Depois, vou organizar os aplicativos, vou colocar os mais importantes na página principal. Terceiro, vou manter o ambiente de trabalho limpo, né? Só de aplicar esses 3 primeiros e criar essa rotina... O celular já gira mais rápido. Já gira mais rápido, não começa a travar. Então, a dica que você, para a pessoa que gostaria de aplicar o 5S, defina uma data e fala assim, olha, eu vou começar a fazer hoje, né? Envolva as pessoas, né? Envolva os familiares ou envolva os funcionários. Fala, gente, vamos fazer? Aí marca o que a gente fala que é um dia D, que é como se fosse o dia da faxina, o dia da limpeza. Todo mundo vai lá, arregaça as mangas, põe uma camisetinha mais solta, sai fazendo aquele limpão, né? Aquela limpeza grande. É tipo mudança de apartamento, né? Sim. Faz aquela limpeza grossa. Vamos lá, separa as coisas importantes. Não vai usar? Já destina, já vende, doa, joga fora, organiza, limpa, depois cria o hábito de manter padronizado, manter organizado, tem que ter a disciplina, né? É um desafio, mas quando a pessoa aplica, você perguntou os benefícios, né? Os benefícios são inúmeros, por exemplo, ganho financeiro, porque ao longo da minha carreira, e talvez quantas vezes talvez você não comprou alguma coisa pessoal... E aí quando você foi ver, você já tinha, por exemplo, preciso comprar uma extensão. Aí você não lembra onde você deixou a sua extensão. Aí você precisa da extensão, não acha a extensão, você compra outra. Aí passa um tempo, você acha outra extensão, você fica com 2. Ou você tem que comprar alguma coisa porque por mau cuidado quebrou, aí você tem que comprar de novo. Então, se você não tem um ambiente controlado com 5S, você não tem prejuízo, você tem controle do seu tempo, né? Trazendo para o âmbito da oficina, né?
Às vezes o mecânico, o proprietário da oficina fala assim, olha, eu vou entregar o seu carro amanhã na quarta-feira. Aí chega lá um ambiente todo desorganizado, não tem as ferramentas. Imagina quanto tempo ele não perde. Ele pode até entregar o carro na quarta-feira. Mas a que preço que ele vai entregar, né? O quanto que ele vai chegar no final do dia está esgotado, porque fica procurando ferramenta, e aí o outro pega a ferramenta e joga para lá e perde a ferramenta, né? Aí tem que comprar a ferramenta de novo, e depois quando vai ver a ferramenta vai debaixo de um pneu lá no canto. Sim. Então os benefícios são financeiro, tempo, estresse. Então a gente pode dizer que não é para produzir mais. Seria para produzir melhor. Produzir melhor, exatamente. No que diz respeito à quantidade ou à qualidade? Ambos os casos. Porque quando você consegue gerenciar melhor o seu tempo, você consegue ter um serviço de maior qualidade, com o mesmo tempo, você consegue, e consequentemente você pode produzir melhor, produzir mais, né? Mas nem sempre significa que você vai produzir mais, mas significa que o que você vai fazer com qualidade. Se você não tem um ambiente controlado, organizado, o que vai acontecer? Você vai fazer sob estresse, sobre um risco de um acidente, você pode inclusive fazer errado, e aí você fala para mim, ó, eu não tenho tempo para fazer 5S não. Aí que você não vai ter tempo mesmo, porque você vai fazer errado e vai ter que refazer, e cada vez mais você vai ter menos tempo. Para fazer, seguindo a analogia da oficina que você falou, tem 4 horas para arrumar um carro, né? E aí vamos fazer esse exercício para tentar contextualizar melhor, entender melhor o lance de qualidade e quantidade. Sim. Então tem 4 horas lá para consertar o carro. Se ele aplica o 5S se o mecânico, né, aplica essa metodologia nessas 4 horas, ele está com na oficina o que é útil e o que não é. Tá organizado as coisas, tá limpa, tá padronizado o lugar das ferramentas e tal. E ele tem disciplina para cumprir tudo isso, ele conseguiria fazer o trabalho e ainda, talvez, até em menos tempo do que se ele não tivesse organizado tudo isso. Isso, com certeza, exatamente essa é a linha. Ele conseguiria fazer o trabalho podendo sair menos tempo ou apenas atendendo o prazo tranquilamente, mas acho que a grande sacada é que, embora ele faça mais rápido ou não, ele vai atender o cliente. Não vai ter risco de ter uma manutenção. O cliente vai ter que voltar lá para fazer uma manutenção porque ele fez alguma coisa que ele deixou passar, né? Fez algum erro, não vai ter nenhum erro. E outra, o bem-estar dele, né? Ele não vai estar esgotado depois daquelas 4 horas ali. Nossa, parece que foi uma loucura, tive que entregar o carro correndo. A tendência é que no final do dia ele vá para casa mais tranquilo, menos esgotado fisicamente, menos esgotado mentalmente. Então, contribui positivamente nesse sentido, né? Então, ele pode sim produzir mais, mas o maior ganho, né? A gente fala que, embora o 5S tenha vindo da indústria, as pessoas acham que o 5S é organizar e limpar, né? Se chega no local, tá tudo bonito, tem 5S, não é só estético. Não é. Exatamente, 5S não é estético, porque o objetivo não é deixar um ambiente bonito. Às vezes o ambiente nem é bonito, mas ele é funcional. Ele tem que ser funcional. E o 5S é para a pessoa, né? O maior erro que as pessoas pensam é que o 5S é para a empresa, é para o prédio. O prédio vai sofrer uma consequência de embelezamento, é uma consequência, mas o benefício é para a pessoa. E quando a pessoa vira essa chave e fala assim, olha, nossa, parece que passou o dia, eu estou esgotado de tanto trabalhar. Ou passou o dia, nossa, foi tão tranquilo, tudo certinho, tudo rodando bem. Aí que ela entende realmente que o 5S faz diferença na vida. Sim. E há quanto tempo você aplica o 5S pessoalmente ou aplica ele nas lideranças das empresas que você trabalha? Olha, eu tenho uma experiência aí de um pouco mais aí de 15 anos trabalhando, mas o 5S tem por volta de uns 8 que eu comecei a me familiarizar com a ferramenta e entender mais. Porque eu também vim numa escola de 5S do sentido, vamos fazer 5S para o prédio, vamos fazer 5S para deixar o ambiente organizado e não entendia. Só depois de um tempo que eu falei, olha, realmente para o 5S fazer sentido, a pessoa também tem que ver sentido que o benefício é para ela. E aí, depois que eu fiz essa virada de chave, eu começo a pregar isso, né? No sentido de conscientizar as pessoas, conscientizar as lideranças para isso acontecer na prática.
É feito individualmente, mas os benefícios são compartilhados, né? Pelo menos no ambiente de empresa, por exemplo, ou de uma casa. Se uma aplica e ela está sendo mais eficiente, isso colabora com os que estão em volta, mas também só funciona plenamente se também os que estão em volta também aplicarem. Não adianta você fazer só o seu, manter as suas ferramentas ali e o outro deixar tal, né, desorganizado, não aplicar. Você falou tudo, você falou a palavra-chave, né? Se só uma pessoa fizer e o resto, por exemplo, imagina um time, tem uma pessoa e tem mais 4 que não colaboram, essa pessoa sozinho vai sofrer, né? E quando a gente traz isso para o âmbito... a seleção brasileira. E aí, fazendo essa analogia, né? Quem que é o direcionador de uma seleção de futebol? O técnico. É o técnico, né? Trazendo para o âmbito da indústria, quem que é o técnico? É o líder, né? O gestor, é o proprietário da oficina. Ele tem que ser o patrocinador. O líder é o patrocinador da metodologia. Se o líder não compra a ideia... De um lado, você tem um colaborador frustrado que ele quer tentar fazer, ele está sozinho nessa, e o líder omisso, né? Então, o líder precisa patrocinar, precisa apoiar para que o funcionário siga. E quando você traz a palavra, o significado da palavra líder, né? O líder é aquele que orienta. Então, ele dá orientação, ele dá o norte. Se ele dá um norte que de tipo, 5S não é importante, aí o colaborador sozinho não consegue fazer. É incrível o método, legal, né? É muito mais não que ele seja facilmente aplicável, não é? Ele é simples. Ele é simples. Não é porque é simples que ele é fácil de aplicar. Exatamente. E nesses 8 anos que você vem implementando o 5S para a sua vida, sua parte pessoal e profissional, por mais incrível que o 5S seja, claro que não dá para imaginar que ele, de primeira, ele funcionou, pelo menos na implementação de uma empresa. Até porque, como a gente estava falando muito legal antes da entrevista, você trabalhando em multinacionais, há um choque cultural, né? Países que têm europeu, americano, japonês, então... aí tem a empresa no Brasil, e aí você usou a palavra certa, tem que se adaptar. Não interessa se o cara é método para ontem, deadline para ontem... Onde ele está, né, tem esse choque cultural. E dentro do Brasil mesmo, não sendo brasileiro, sendo empresas brasileiras, trabalhando com brasileiros, já tem o seu choque cultural, porque aí dentro de uma produção, né, você tem diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes histórias de vida. Né? Um lá que vem de uma família já de operário. Então, ele não conhece outro. Ele meio que nasceu um operário, talvez ele pode desempenhar, é aquele que tem uma facilidade. Tem ali que o cara não é daquela área, mas ele precisa de um emprego. Ele precisa estar lá. Aí tem outro que... eu vou ganhar dinheiro com aposta, com não sei o que lá. Você tem que coordenar diferentes culturas, diferentes histórias de vida num único objetivo. Um único propósito. Por mais incrível que o 5S seja, você possivelmente enfrentou dificuldades na aplicabilidade. Você pode dizer quais foram? Olha, os desafios, como você disse, são inúmeros, porque a gente tem todos esses fatores culturais que eles influenciam, claro, com certeza, né? E como você falou, né? Tem gente que tá ali trabalhando na empresa porque gosta, mas tem gente que ali só tá de passagem, tem gente que tá ali estudando, tá fazendo faculdade para outra coisa e só precisa daquele emprego justamente para custear o seu estudo e realmente fazer carreira em outra área. Ou pagar o aluguel. Exatamente, ou pagar aluguel. Tem de todos. E não tem a pensão. E não tem certo ou errado nisso, né? Cada um tem a sua vida pessoal, né? Acho que o importante é conscientizar as pessoas, né? Mostrar o quão efetivo, que isso vai ajudar ela, né? Como eu disse, né? O 5S não é para paredes, é para a pessoa mesmo, para ela ver que vai melhorar o dia a dia. E o desafio cultural realmente muito grande, né? E quando a gente fala que um dos maiores desafios para se implementar 5S é cultura organizacional e liderança. Então, são os dois fatores aí que são de grande relevância. Porque quando a gente fala cultura organizacional, toda empresa tem uma cultura que muitas vezes está enraizada ali, né? Faz parte, desde o fundador da empresa, né? E a liderança também conversa com isso, né? A organização, a liderança. Se eles não patrocinam, se eles não compram uma ideia e falam assim, vamos fazer... Porque existe uma diferença em falar assim, ó, eu quero fazer, eu quero 5S na minha empresa ou eu acho que quero.
Não, faz aí. Não, pode fazer 5S, mas eu não vou me envolver, né? Se a liderança não se compromete e fala assim, não, vamos fazer o 5S, eu vou apoiar, eu vou aqui, eu vou fornecer recurso, eu vou fazer auditoria, eu vou acompanhar aqui, vamos... investe aí para fazer uma campanha de conscientização, vamos dar cartilha, vamos fazer um evento. Quando a liderança investe, é tudo mais fácil. Se a liderança não apoia, é muito natural que o 5S não performe. E no Brasil, tem uma estatística que fala que mais de 90% das empresas deixam o 5S morrer lá para o segundo ano. Então, implementa, aquele não, vamos fazer, é muita energia, vamos fazer, faz aquele faxinão, mas ninguém se preocupa com o depois. As empresas se preocupam apenas com o antes, né? Vamos fazer o 5S e depois não pensa como que vai monitorar isso, como vai controlar, se vai conscientizar, e não roda sozinho, né? Então o problema seria maior é a aplicabilidade em manter, não em entender o que é. Isso, entender, exatamente. Entende, a manutenção. pode até começar a aplicar, mas não, tem manutenções depois. Tem as manutenções, tem que ir acompanhando. Seria aquele processo de treinamento, a todo momento falar sobre o assunto. Tem empresas que adotam os programas de auditoria, que fazem colocam lá 10 perguntinhas, né? Eu chego na sua sala e falo assim, vou fazer aqui. Será que todos os objetos aqui dessa sala fazem parte dele? Isso aqui não. Aí tipo eu posso... fiscalização. Isso, eu posso uma fiscalização. Tem empresas que colocam nota e elas ranqueiam e no final dá uma pontuação lá, olha, a área tal ficou com 30 pontos, a área tal 50 pontos, a área tal 60 pontos. Olha, vamos dar um troféu para a área tal. E aí cria um engajamento positivo, né? Aquela competitividade sadia. Então tem métodos para você fomentar e incentivar. Mas se a empresa só se preocupa também com a implantação e depois não faz a manutenção, acompanhar o dia a dia, o 5S morre, não resiste, não tem como resistir. É interessante falar sobre essa manutenção, como você falou, da aplicação do 5S. Aí, por setores, alguém que vai lá, analisa se está sendo cumprido, dá notas. De forma imparcial. De forma imparcial, vê se está sendo cumprido ou não. Né? Preto no branco, dizer assim. E se tiver bem sucedido, ganha uma medalha, um troféu, e se não tiver bem sucedido, é rua. Basicamente. Não bem assim. Acho que o objetivo, eu sempre gosto de falar que a gente tem que fomentar o 5S, apoiar e auditar. E aí as áreas que não estão performando, então, por exemplo, no caso, a área que não está com uma nota ruim, não está indo bem, acho que é importante buscar entender, né? Porque às vezes a gente, claro que a primeira sensação é falar assim, olha, a pessoa não está comprometida, vamos fazer o desligamento. Mas quando a gente fala de cultura, de valores, e como você disse, né, às vezes aquela pessoa, ela está por uma situação pessoal difícil, ou o gestor, que a gente fala, né, o gestor, o líder é o que patrocina. Às vezes o cara está sozinho, né? O líder não patrocina, ele não vai lá e não quer fazer, aí o cara sozinho não tem força, ele não tem braço. Então, acho que é importante olhar por que não está indo bem, o que está acontecendo. É recurso, é entendimento, é treinamento, a pessoa precisa de apoio. Então, acho que é mais por esse lado. Justamente nessa última coisa que você falou, se a pessoa precisa de apoio, analisar o caso para verificar a possibilidade de implantação do 5S. Um método que pode ter o potencial de transformar. Né? Sim. Fim de ano, acabamos de entrar em dezembro e parece clichê, mas não é. Se a gente sair aqui fora, a gente vai encontrar várias pessoas que vão sentir que não produziram tudo que poderiam ter produzido no ano. É a hora que bate, né? Dezembro, fim de ano, poxa, tá acabando o ano, o que eu fiz? Exatamente, as minhas metas de janeiro. Metas todas, não só de trabalho, como tá se sentindo obesa, tá se sentindo, não fez aquela visita que falou que ia fazer... tá com menos dinheiro, se não tá mais endividado do que, né, da promessa do ano passado, pode estar desempregada, já não tem nem ânimo mais para procurar emprego, já está com a confiança em si completamente abalada, ou então está no emprego, mas tá tanto faz como tanto fez, empurrando com a barriga, não faz a diferença. Esse perfil, que não é raro, ao contrário, eu acho que ele é bastante comum. E não é culpa das pessoas, é consequência do mundo que a gente vive. Da sociedade, né? Sim. Ela está totalmente desesperançosa, pode ter tentado um monte de coisa e ela está assistindo aqui você falar sobre o 5S. Como esses casos mais... Às vezes a gente fala da aplicação, alguém que já está lá na firma,
que já tá lá, ele já é um operário, sim, senhor, vou cumprir o 5S. Mas e esse perfil mais extremo? Como, pegando o gancho da sua última palavra na sua última resposta, a aplicabilidade, a salvação para essa pessoa também. Acho, com certeza, com certeza. Olha, independente da situação, a pessoa que está ali buscando uma recolocação ou está realmente com as suas metas não batidas ou questão de saúde, eu acho que o 5S ele aplica para qualquer situação, porque é aqueles 5 passos, né? Separar o que é útil e inútil, organizar, limpar, padronizar e ter disciplina. Então, seja no âmbito da saúde, começar a separar, né? O que está agregando, fazendo bem para mim, o que não está agregando. Beleza, olha, esse tipo de alimentação não está agregando, então são alimentações que estão sendo inúteis para a minha saúde agora. Então começa a separar o que é útil do inútil, o que é importante do que é importante, organizar. Essa alimentação que é realmente importante, vamos criar o hábito, né? Que horários que eu vou consumir, procura um nutricionista que estabelece uma rotina, e aí, consequentemente, todo o resto vai caminhar, né? Que é a limpeza, que a gente fala, padronização e disciplina. Então, se a pessoa tem a disciplina de fazer cumprir todos esses sensos, ela consegue melhorar a saúde dela. Né? Não só ter a coragem de iniciar, mas a fibra de manter. Isso, exatamente. E aí, por exemplo, às vezes a pessoa é uma pessoa que está ali. O que eu vou fazer da minha vida? Talvez ela fale assim, eu gostaria de entrar num ramo de empreendimento, né? Eu quero abrir uma loja, quero ser um autônomo, né? Como que ela está executando a atividade dela do dia a dia, né? Será que ela está separando as coisas que ela faz, organizando, mantendo limpa, mantendo padronizando, tendo disciplina? Isso vai ajudar, né? O 5S ele não é milagroso, ele não vai falar assim, nossa, eu vou fazer o 5S e vou mudar. Mas ele vai contribuir para que você tenha uma vida menos sofrida em relação a tô perdido, tô gastando dinheiro, eu não sei onde as coisas estão, eu tô desorientado. Se organizar. Eu acho que ele é como, eu costumo falar que o 5S é como se fosse um alicerce de uma casa, para você poder construir as suas conquistas com um alicerce bem estabelecido. Uma forma, um formato de recolocação, de reorganização da vida. Isso, sim. Até uma pessoa que está procurando currículo, né? Ela, separa, organiza, mantém limpo todo o seu currículo, né? Será que quando você pega a sua folha do currículo lá, todos os dados que estão lá são úteis para aquela entrevista? Será que você personaliza o seu currículo para cada empresa? Porque às vezes você quer colocar toda a sua experiência, vou colocar 10 anos de experiência, fazer 3 folhas, e aí para aquela empresa... O que interessa é um ponto. O que interessa é aquele... E aí o que acontece? Ela não vai ler, são 5 segundos que ela tem para abrir aquele currículo ali. Tem um monte de informação e o que importa tá ali no meio, não tá limpo, né? Não tá organizado. Não tá destacado, não tá objetivo. Se você fazer um 5S só no seu currículo, já vai te dar uma ajuda muito grande para você ter mais visibilidade, né? Imagina, um recrutador recebe mais de 30, 50 currículos só no período da manhã, dependendo da empresa. Se a empresa for de grande porte, isso aí em 1 hora. E aí imagina quem está fazendo a triagem, olhar currículo a currículo. Se você faz um 5S no seu currículo, pode ter certeza que uma palavra-chave de uma experiência sua vai ser mais notada. É um método de organização, basicamente, né? É lógico que, como você falou, tem manutenções depois, mediante uma... que fica sujeito a um crivo de produtividade, né? Sim, sim. Você vai aplicar isso para qual fim? Para quem? Né? Para uma empresa, para manter quem, né? Mas basicamente, inicialmente, é um método de organização, né? Por exemplo, a gente pode, aqui no jornalismo, por exemplo, é uma área que passou por uma transformação radicalíssima, né? Até 10 anos atrás, o formato era impresso, tinha aquelas 6 colunas e tal. Certo. Hoje isso desapareceu. Né? Foi gradual, mas ao mesmo tempo foi num curto espaço de tempo também. E era um método que, como um método não, é uma área que ela estava muito atrelada a algo de hábito. A pessoa tem o hábito de tomar o café, ela espera encontrar a coluna de fulano naquele lugar, tal. De repente isso mudou, é o digital. Até hoje falam pra gente, cadê o jornal? Né? Ainda que a gente foi o último a parar com o impresso. Mas não só no formato, o consumo, né?
As pessoas não têm meia hora para ler um jornal. Isso é incabível hoje. Sim. Tem pessoa que tem meia hora para ler. E então transformou muito. É como se fosse meio que um 5G. Já existia desde os primórdios do jornalismo a pirâmide invertida, o 3PCO, né? Da objetividade na informação. Sim. Hoje ainda mais. Hoje é quase foto-legenda. Porque a pessoa, né? Exatamente, ela rola, né? Rola, São 10 segundos que ela rola ali. Alguma coisa ali que surgiu interesse, né? Ou como numa música, se não tiver algo interessante na música, ela vai passar no Spotify, sei lá. Sim. E então, de certa forma, também a gente tá... se vê, né, nessa colocação de usar um método de aplicabilidade da exigência atual, né? Sim, com certeza. Mesmo não sendo do ramo industrial, como você falou, é um método que cabe não só no industrial, porque ele é essencialmente industrial, mas ele não é restrito só ao industrial, né? E ele é tão abrangente, é como você disse, né? Ele é simples, mas não é fácil, porque tem que ter disciplina, porque no começo as pessoas adotam e acham que entra no automático, só que é um processo homeopático, né? Tem que estar ali, tem que se policiar, tem que aplicar todo dia. E se você se aplica, com certeza você tem muitos benefícios. E o 5S, né, ele veio desde a década de 50, então olha quantos anos atravessou, ou seja, é um método que ele é muito, como posso dizer, ele tem uma pluralidade muito grande que ele pode ser aplicado para qualquer situação. Por isso que ele sobreviveu, né? Ele sobreviveu todos esses anos de mudanças culturais, porque independente em que geração que ele esteja, a gente consegue aplicar em qualquer situação. Mas acho que tem um aspecto, a gente já vai encerrar, mas tem um aspecto que me veio agora importante, que talvez você concorde, que envolve, acho que o último S, né? A gente falando de industrial e pessoal, Sim. Corporativo e na sua própria vida. Você falou que na manutenção do 5S numa corporação vai ter uma equipe ou alguém designado para ver se está sendo cumprido e qualificar a aplicação do 5S. Sim. Na sua vida pessoal não vai ter um gerente, não vai ter, você vai depender de você. Sim. Você vai ser o aplicador e o gerente de si mesmo, é isso? É isso, exatamente. Quando você traz isso para o âmbito pessoal, o maior auditor é você mesmo, né? E o maior beneficiado é você. É aquela história, né? Quando você aplica e você vê sentido no que você está fazendo... Resultados, a tendência é você continuar, né? Por exemplo, é como se fosse quebrar, o que a gente fala, né? Imagina que você é um náufrago e você quer sair da ilha, você quer quebrar aquela primeira onda. A primeira onda é difícil de quebrar, que é aquela quebra de paradigma, quebra de mudança, é se inscrever na academia, aí no primeiro dia da academia, é o primeiro dia de aula, mas depois que você quebra essa onda... Sobreviveu. Aí você começa a colher os frutos, começa a fazer mais sentido, fica muito mais fácil. Entra no hábito, né? Entra no hábito. André, muito obrigado pela sua presença, compartilhar a sua experiência, o método 5S, né? Que não é seu, mas você é um propagador. Sim. Né? E obrigado por compartilhar. E parabéns pelo seu trabalho, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite aí novamente e muito obrigado por poder compartilhar um pouco mais dessa ferramenta aí. Valeu.